Abre aí a sua palavra, ou a sua Bíblia, a palavra de Deus, quero ler com os irmãos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Vou ler alguns versículos e vou usar as palavras do Wagner, que se o sermão for ruim, pelo menos o texto, a leitura da palavra de Deus faz aquilo que ela sempre faz. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das minhas aflições, das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Nós vamos iniciar hoje mensagens a respeito de ministério, né? Nosso tema sempre bimestral desde o início do ano. Nós falamos sobre diversos temas este ano e temas maravilhosos, e nós vamos iniciar então sobre ministério, né? Essa capacidade dada por Deus para aperfeiçoamento dos santos. Então, mediante ao ministério, me veio, por bondade de Deus, esse texto para que nós possamos meditar nele. A carta de Paulo a Timóteo foi escrito provavelmente aí entre 63 e 65, quando Paulo estava preso em Roma. Essa prisão de Paulo foi diante daquele imperador Nero, um imperador bem bonzinho, né, que ele foi um camarada que foi levado a ser imperador pela sua mãe, e a sua mãe mandava no império, né? E ele era tão bonzinho que a hora que ele se irritou com a mãe, ele mandou matar a mãe, né? Criou um jeito de matar a mãe, para que a mãe não mais quisesse mandar nele. E diante de todas essas dificuldades, o maior dos problemas que nós vemos em Nero foi diante daquele incêndio, que alguns vão dizer que talvez não seja por ordem dele, mas foi uma ocasião em que ele falou: nós vamos agir de uma forma oportuna. Alguém tocou fogo em Roma e ele resolveu pôr a culpa nos cristãos. E com isso houve uma grande perseguição em Roma, principalmente. E provavelmente nessa época o Paulo está encarcerado. E nós sabemos que o apóstolo Paulo é esse apóstolo que desenvolve muitas coisas interessantes. E, por que não dizer, sistematiza muita doutrina que Jesus fala ainda de forma pouco detalhada. E aí ele, com esse relacionamento que ele tinha com Timóteo, que começa lá na cidade de Listra, quando ele na primeira viagem missionária, ele prega naquela cidade, a sua mãe e a sua avó se convertem ao cristianismo, e ali ele começa a perceber quem é o apóstolo Paulo, que passa por diversos problemas, é apedrejado nessa cidade, e na sua segunda viagem missionária, 5 anos depois, ele encontra Timóteo ali. E agora ele já não está mais com Barnabé, ele está com Silas. E depois, quando ele chega nessa cidade de Listra, ele percebe o Timóteo, que dava bom testemunho, que desenvolve na fé, que cresce no exercício do seu ministério. E agora ele coloca o Timóteo, não exatamente assim, mas junto com essa comissão.
Então a comissão, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, começa a ser Paulo, Silas e Timóteo. Nós vamos perceber que o Lucas também está junto nessas missões. Mas nós, dando ênfase a Timóteo, nós percebemos que Timóteo vai ter um relacionamento muito próximo com Paulo. O Timóteo aqui nessa carta, bem no início, ele vai chamar de meu filho amado. Ele também chama outro de filho, que é o Tito, nessas epístolas que são chamadas epístolas pastorais. Mas o amado é só Timóteo. Ele tinha um relacionamento muito próximo, mas não era um relacionamento que não o preparou para o ministério, que não o preparou para o serviço de Deus. Porque nós às vezes temos este problema. Nós cuidamos de pessoas e nós às vezes nunca acreditamos nelas. Nós munimos elas de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, e não falamos assim: agora é a sua hora, vai, faz a sua parte, eu vou te dar alguma coisa para você desenvolver. A gente parece aquela mãe que mima a criança com 20 anos, não sabe ir pegar o ônibus, porque não soltou a criança e falou: chegou a hora de você se desenvolver, chegou a hora de você tomar a rédea do seu ministério. E aí a gente vai dizer: mas como é que a gente pode pontuar isso? O apóstolo Paulo dá diversas funções para Timóteo exercer. O Timóteo vai primeiro para a igreja de Tessalônica. Depois o Timóteo vai resolver um problema na igreja de Corinto. Aqui acontece um outro problema que nós não estamos dizendo: frustrações no ministério. E aqui é um grande problema, porque a igreja de Corinto, nós que estamos na escola dominical de Corinto, ela exerce, ela tem se desenvolvido a vários problemas. Um problema de disputa, de quem é melhor do que quem, de quem é o melhor pregador, quem é o mais eloquente, quem é o mais capaz, e entre outras coisas. E lá tinha um problema de relações sexuais que o rapaz tinha com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo manda quem para resolver o problema inicialmente? Timóteo. É bem importante nós saber que nessa idade nessa época o Timóteo tinha 22 anos, 23 anos, em média, para resolver um problema desse dentro de uma comunidade. E eu vou dizer para os irmãos: não resolveu, piorou o problema. E Paulo teve que mandar quem? O Tito para resolver. E o Tito, mais experiente, um pouco mais velho, soube resolver o problema e disse para o apóstolo Paulo que tinha resolvido e acabou o problema. Mas aí imagine alguém que está fluindo no ministério novo, desenvolvendo, com aquela corda toda, pegando fogo, de repente se depara com essa frustração. O que acontece com o rapaz? Ou o que acontece conosco? Mediante as frustrações ministeriais que temos. E eu não vou aqui somente ressaltar problemas de igreja institucional. Eu tive um problema com a instituição. Não é só isso. É um problema quando nós fomos capacitados para resolver e não conseguimos resolver. Eu estou dizendo aquele conselho que a gente dá para alguém e a pessoa não ouve. Eu estou dizendo aquele casamento que às vezes a gente vai aconselhar e a pessoa faz tudo errado. E a gente às vezes se culpa por aquilo. E diz assim: mas eu poderia ter ajudado e não consegui. Eu dei para ela capacidade de mudar e ela não mudou. E aí, como é que faz? Então o apóstolo Paulo se relaciona com esse jovem, traz o jovem para perto de novo, mas não desiste do jovem Timóteo. Isso é também outro detalhe que nós precisamos sempre ter nos nossos ministérios. E aí, para deixar o Timóteo um pouquinho mais enrascado, o Paulo deixa ele na igreja de Éfeso, uma igreja também dotada de muito conhecimento, uma igreja que tinha dentre os seus fundadores o apóstolo Paulo. Nós temos ali também o Apolo, que é um eloquente de Alexandria. Eles também dominavam muito a escritura, a igreja era instruída. E aí a gente põe um rapaz lá para cuidar da igreja. E esse rapaz está passando por alguns problemas. Esses problemas que todos nós passamos, e talvez estamos passando ainda porque não resolvemos ele. E ele vai dizer assim: olha, começa a carta dizendo, no verso 3, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Ele está olhando para ele, vendo a perspectiva pela qual ele foi instruído, e dizendo: olha, eu sirvo
sirvo exatamente como eu fui instruído para servir. Da forma que os meus antepassados serviram a Deus, eu sirvo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu faço memória de ti todos os dias. Eu não deixei você desamparado. Eu estou aqui preso, mas as minhas orações estão sendo levadas diante de Deus, fazendo memória de ti todos os dias. E aqui ele ainda vai dizer noite e dia. Então, meus irmãos, é uma percepção de dizer assim, mesmo que eu não esteja lá, mesmo que essa pessoa que te instruiu, ou que você instruiu, não está aqui, pelo qual você pode dizer, faça assim, você soltou ela, mas você está aqui, diante de Deus, intercedendo por ela, porque ele era alguém que precisava de intercessão. Aí a gente diz assim, mas por quê? Porque ele era menos do que a gente? Não, porque todos nós precisamos. Verdade, meu Deus. A intercessão é algo que faz com que as pessoas sejam transformadas. Nós pensamos que a oração, ou algumas pessoas difundem por aí a perspectiva de que a oração é a chave que move a mão de Deus. A perspectiva da oração não é essa. A perspectiva da oração é um relacionamento que nos transforme. Então, quando Paulo vai lá, Paulo vai tanto ter um relacionamento com Deus, mas pedir a Deus que transforme em Timóteo. Que nessa ocasião aqui, ele está precisando lembrar o Timóteo, para que o Timóteo não fique nesse estado de frustração. É como que se o Timóteo passasse por um momento tão difícil na direção dessa igreja de Éfeso, que alguém precisa lembrar ele de algumas coisas, para que ele não esmoreça. É exatamente o salmo que a Priscila leu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente vai dizer, meu irmão, tem hora que isso parece tão distante, tem hora que a fortaleza nos parece tão frágil, que qualquer vento faz com que ela rua, e a gente fica tremendo, dizendo, Senhor, esse salmo parece que não é verdade na minha vida, mas a gente precisa relembrá-lo, e ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu desejo muito ir ver-te. Por quê? Porque essa presença de relacionamento, ela faz com que a gente se motive. Você vem de verdade desanimado para a igreja, e é para você sair daqui motivado. É para você sair daqui tocado pelo Espírito Santo, quer seja por uma palavra mais difícil ou uma palavra mais esperançosa, mas seja essa palavra que te anime. Essa palavra que te faça olhar para frente e ver uma mudança nessa sua vida de exercício ministerial. Porque senão nós vamos parando e esses probleminhas da vida vão puxando-nos até fazer com que você pare. Olhe para o texto quando ele vai dizer assim, olha, eu me lembro das suas lágrimas, porque eu quero ver. Alguns vão dizer que esse é o momento em que o Paulo se separa do Timóteo, no momento em que ele é encarcerado, e o Timóteo chora muito aquele distanciamento que ele vai ter a partir de então do apóstolo Paulo, porque o apóstolo já sabia por um profeta que ele seria morto, que era a última das suas viagens, não missionárias, mas uma viagem para seu casamento, e ele seria morto. O Timóteo também sabia. Então era talvez uma possibilidade de ele não se ver nunca mais. E alguém que passou provavelmente 20 anos junto, exercendo o ministério. Não são 20 dias, não é 3 anos, não é um período de estágio, são 20 anos percorrendo junto. E essa tristeza faz com que Paulo se lembre desse amor. É aquele distanciamento de alguém que nos motivava. É aquela presença de alguém que em meio às frustrações da vida, você tem esperança. Porque você olha para a pessoa e o seu relacionamento com ele te motiva. Te leva para frente, te leva para cima de Deus, para um relacionamento familiar, que é o que nós falávamos ontem. Então, quando a gente começa a perceber isso, ele começa a trazer a memória. Olha Timóteo, eu acho que você deve ter esquecido algumas coisas.
você deve ter esquecido alguns aprendizados que você tem há muito tempo. Não começou hoje. E não começou comigo. Ele vai dizer assim: olha, eu quero que você se lembre, que você traga à memória a fé não fingida, que habitou em quem? Que habitou lá na sua avó primeiro. Depois da sua avó, habitou na sua mãe. E depois da sua mãe, eu creio que habita em ti. Ou seja, havia um relacionamento nessa família que se comunicava fé. Essa comunicação era de uma fé não fingida, não aparente, uma fé que não disfarçava alguma coisa que na verdade não era. Porque dentro de casa não tem fingimento. Entre pai e filho não tem fingimento. O filho sabe se o pai tem fé em Deus, mesmo se o pai é alguém que tem essa fé fingida. E foi comunicado a Timóteo uma fé não fingida. E o apóstolo Paulo está dizendo para ele assim: você tem uma fé não fingida. Ou seja, é um detalhe que você precisa se lembrar. Eu acho que você esqueceu da capacidade dada por Deus para que você não pare no exercício do seu ministério, para que você continue adiante, para que os problemas que você tem dentro da comunidade não te afaste. Porque, pasme, meu irmão, é falar de dom e falar de ministério, sempre tem alguém para dizer assim: ah, mas a gente não faz mais porque ninguém valoriza. Mas a gente não faz mais porque quando a gente começa a fazer, a gente só recebe pedrada. A gente não faz, tem uns que vai dizer assim, porque o povo tem inveja. Tem tantos e tantos problemas. Foi eu começar a fazer, o diabo se levantou. Foi tanta coisa, meu irmão, que a gente vai ver diante disso, que parece que a gente não tem uma fé que nos foi comunicada, compartilhada. Parece que a gente não tem estrutura. Parece que a nossa vida de fé é uma corda bamba, que soprou, a gente vai cair. E ele está lembrando ele: olha, tem um fundamento lançado sobre a sua vida. Tem algo sólido aí dentro. Tem algo que o vento não vai derrubar. Tem algo que as adversidades não vão fazer com que ela trinque, que ela venha cair. Por quê? Porque você tem uma fé não fingida. E é essa perspectiva que a gente precisa comunicar hoje entre nós. Tente olhar para isso que nós vivemos de evangelho e perceber que não é mentira, não é um fingimento, não é uma aparente máscara que nós colocamos e dizemos: agora eu sou evangélico, está vendo? Olha a camisa, tal, a gente pode pôr um terninho também que dá uma melhorada, só na aparência. Nem todo mundo, né? Então, na verdade, qual é o cuidado que nós precisamos ter? De olhar essa estrutura, meus irmãos, que está sobre nós. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E aí a gente precisa fundamentar o nosso ministério diante disso. Então, se a fé é o firme fundamento e eu construo o meu ministério diante dessa fé, o meu ministério não pode ficar como se não tivesse fundamento. Como se não tivesse o que nos segura, o que nos sustenta. Então eu preciso olhar para esse texto e dizer assim: Senhor, se porventura houver dentro de mim o que a tua palavra diz, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, em nome de Jesus, me faz manter firme o meu ministério, me faz não oscilar, me faz, com a beleza que nós acabamos de falar, não achar todas as outras coisas mais bonitas do que o exercício do dom que há em mim, que há em ti, que há na nossa igreja. Porque as coisas parecem que perdem a beleza, perdem a graça. E o que ele vai dizer aqui é exatamente no verso 6, dizendo assim: por cujo motivo te lembro. E ele vai dizer assim: olha, desperta o dom que há em ti. Meus irmãos, esse é um grande detalhe que não pode passar
que arde dentro de você, que é isso que ele está dizendo quando ele diz desperta. É algo que está como que se estivesse adormecido, ou uma chama que está se apagando. Algumas traduções vão dizer, mantenha viva a chama do ministério, ou do dom. Você não pode deixar esse dom se apagar. Ele está dizendo isso, você não pode abandonar isso daí, Timóteo. Você precisa exercitá-lo. Você precisa reanimar essa chama. Você precisa permitir que o Espírito Santo traga de volta aquele antigo desejo que um dia fez a gente levar tudo no peito. Trabalhava, estudava, mas ia para a escola bíblica e ficava no ensaio até 2 horas da tarde. Depois voltava para o ensaio da banda 4 horas. Saía do culto dando glória. Hoje passa 10 minutos, a gente fica assim, nossa, podia ter acabado já. Estou falando de você, não estou falando de mim mesmo. Então, meus irmãos, o que aconteceu com a gente? O que acontece com o Timóteo é exatamente essa perspectiva. As pessoas olhavam para ele e desprezavam. Esse é um menino. Nós somos uma igreja estruturada. O apóstolo Paulo aqui nos fundou. O Apolo nos instruiu muito. Você é uma criança. Por isso que ele vai dizer, ninguém te despreze. Porque tinha essa perspectiva das pessoas desprezar Timóteo como pastor da igreja. E no exercício do nosso ministério, pasme, meus irmãos, nós somos desprezados. E pasme, meus irmãos, às vezes a gente quer exercer o ministério com motivo de autoaceitação. Então eu vou ser o melhor para que as pessoas tenham que me engolir. Que ministério é exercido para a glória de Deus é esse? Nós temos que lembrar do Hélio e dizer que na tendência de nós sermos endemonizados, porque a glória é para Deus e não para nós. O exercício do ministério nos gera prazer, porque nós estamos em função de glorificar aquele pelo qual nos chamou. Isso nos motiva, ou seja, é para motivar, né? Então ele está dando ênfase para dizer, meu irmão, você precisa despertar o dom que é em ti. E a palavra que vem ao meu coração assentada já há alguns dias é exatamente esse. Não deixe apagar o dom que é em ti, meu irmão. Eu gosto de uma fala do Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer assim, tem muita gente com luz na cabeça, mas sem fogo no coração. É campo das ideias. A gente tem muita teoria, a gente discute muita coisa, mas o ministério não queima mais. O desejo de fazer não arde mais dentro do nosso coração. Só ideia, é só teologia. E aí que está o nosso grande detalhe, porque teoria é muito gostoso, meu irmão. E eu vou dizer para você, é muito fácil. É só você ler. Mais nada. Agora a prática. Prática é abrir mão. Exercício daquilo que Deus nos mandou fazer, é ser capaz de vir fazer aquilo que Deus nos chamou, sendo capaz de se renunciar. Podia estar falando tantas outras coisas, mas eu resolvi que Deus vai ser esse que me atrai mais do que todas as outras coisas e que faz com que o seu nome seja glorificado por meio do exercício do meu ministério. Então, meu irmão, eu clamo a Deus hoje, e quem dera seja essa hoje à noite, em que arda o fogo do Espírito no seu coração, e que queime a frieza ou a indiferença com qual você tem tratado o seu ministério. Sabe por quê, meu irmão? Nós conhecemos a igreja que nós fazemos parte, e nós sabemos que nós temos aqui, entre outros, pessoas que tiveram tantos problemas em outras igrejas. E a gente chega aqui e a gente diz, vou ficar no banco, Wagner. Pastor Fernando, vou ficar no banco. Não aguento mais trabalhar com a igreja. Não aguento mais me envolver com isso. Não quero mais problema na minha cabeça. Toda a igreja que eu vou, que eu exerço meu ministério, as pessoas me difamam, as pessoas me caluniam, as pessoas, meu irmão, eu olho para Timóteo e eu vou ver o Timóteo diante de tantos problemas junto com o apóstolo Paulo. Eu vejo Timóteo fugindo de perseguições. Eu vejo Timóteo vendo Paulo sendo apedrejado. Eu vejo Timóteo
sabendo que o Silas e o Paulo estão presos, isso não parou a fé. Agora, quando o camarada desprezou ele ficou parado. Porque o Timóteo era alguém introvertido, o Timóteo era alguém tímido, o Timóteo era alguém que tinha a sua saúde debilitada, porque nós vamos ver o Paulo mandando ele tomar lá um copo de vinho por causa do problema no estômago. E aí a gente olha e fala assim, um rapaz desse, tímido, introvertido, o apóstolo Paulo chega para ele e diz assim, olha, é você que tem um dom. É você que precisa despertar o dom. Não, irmão, é que eu tenho vergonha. Timóteo também tinha. Quem é que não tem? Então o que ele está dizendo assim, olha, ele vai seguir o versículo. Ele vai dizer, desperte o dom que é em ti, que existe em ti pela imposição das mãos. Essa parte aqui, ela é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque numa leitura superficial do texto, o que a gente vai perceber é que parece que o Timóteo recebeu um dom a partir daquele momento que o cara pôs a mão nele, aí ele deu aquela tremida lá, e aí ele recebeu o dom. Aí a gente fala, nossa, que poder do apóstolo Paulo, né? Pá, encheu o rapaz de dom e de autoridade, aí, nossa, o Timóteo agora foi cheio. E na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma, como é que a gente pode dizer, é um compartilhar. E a gente vai dizer, que coisa esquisita. Se você for analisar, já do Antigo Testamento, lá o Josué Moisés vai orar pelo Josué e vai dizer que a partir daquele momento em que o Josué recebeu aquela oração, ele foi cheio do Espírito de sabedoria. Aí a gente vai dizer assim, o Espírito Santo, o Moisés comunicou algo para ele. A gente vai dizer, pronto, meu irmão, espiritismo, né? A gente pega o meu espírito e comunica com o espírito do outro, e a gente faz uma viagem astral aqui, né? O espírito sai, não é nada a ver também. Também não é isso. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos aquilo que o Eliseu pede para o Elias. O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. O Eliseu viu no Elias uma capacidade nele, estava inerente na sua natureza, e viu algo nele. Ele falou, eu preciso ser igual a esse camarada, só que eu quero 2 vezes mais do que ele tem. Não pediu ao Espírito Santo uma porção dobrada do Espírito, não é o Espírito Santo, que a gente não aguenta nem uma porçãozinha, quanto mais 2. Era algo inerente ao Elias, e é exatamente o que ele está dizendo aqui. Por que a gente vai chegar nessa conclusão? Porque ele vai dizer no texto de baixo, Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, nós dois temos quase que algo compartilhado, é algo meu que está em você, que eu compartilhei com você. E aí a gente vai dizer assim, não é só no momento da imposição de mãos, é o momento desse relacionamento. Porque se você for um cara tímido, seu filho vai ser tímido. Por quê? Porque é relacionamento. Se você botar medo nele, ele tem medo também. Esses dias eu estava em casa comentando, falando para minha mulher, não gosto muito de usar essas camisetas, regata e tal. Aí, esses dias eu fui levar o rapazinho para a escola, aí pus a regata nele, para a escola. Ele foi lá para dentro do quarto chorar. Não quero mais camiseta, regata, eu tenho vergonha. Eu falei, tem vergonha de quê, rapaz? Aí eu lembrei que foi algo que eu tinha falado, ele falou, tenho vergonha também. O que é isso? É algo que a gente comunica na nossa relação, é algo que a gente comunica na nossa vivência. A imposição das mãos aqui não tem relação simplesmente com a ideia de ficar ali pondo a mão, mas é essa relação de proximidade, de toque, que é tão próximo que se toca, que é capaz de compartilhar nessa proximidade que às vezes a gente não se toca. Pode ser, irmão? Não é toque, abraço. É a hora que a gente compartilha o quê? Um carinho. É a hora que a gente compartilha o quê? Um afago. E o Timóteo está dizendo aqui, olha, o Paulo está dizendo para o Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia.
Perceba agora, nos deu o Espírito, pode ver que está em letra minúscula, não é Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, nós temos dentro de nós algo que não é um espírito desse que se acovarda. E aqui, essa frustração ministerial, esses problemas, o que o Paulo está dizendo para o Timóteo, você não pode ser covarde. Ou seja, lá no fundo da ferida, né? Porque as justificativas tem sempre alguma coisa por trás. Tem sempre alguma coisa que alguém não sabe, a gente justifica para tentar maquiar o problema, na verdade. Aí a gente dá uma justificativa, né? Me difamaram, me caluniaram, me não sei o que lá, me taxaram disso, me taxaram daquilo. Aí a gente põe um papel para não dizer a verdade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, você está sendo covarde. Você precisa entender que você não tem esse espírito. Você é alguém que já vem, eu posso dizer assim, preparado para esse exercício ministerial de criança. Lá dentro da sua casa você já foi preparado para isso. Depois da sua casa eu te preparei para isso. E agora você vai dar um de covarde? Perceba. Como é que você vai fazer um negócio desse, Timóteo? Porque ele está dizendo bem dessa relação de pai para filho. Meu filho amado. Então é exatamente esse compartilhar que ele está dizendo assim, você não pode ter medo. Você não pode voltar atrás. Você não pode ficar no exercício do ministério na corda bamba. Deus te chama, meu irmão. E Deus me chamou para que nós venhamos exercer um ministério consistente, um ministério constante, um ministério com firmeza, porque, meus irmãos, isso daqui não é brincadeira não, que a gente entra na brincadeira, se cansa e sai fora. A dança pericorética, que nós falamos ontem, não é uma dança que nós entramos e falamos, Espírito Santo, agora não quero mais ter comunhão, estou saindo, hein? Não, é um movimento que nós temos relacional com Deus, que é contínuo, é duradouro, salta daqui para a vida eterna, que vai ser contínuo por toda a eternidade. Então Deus espera de nós hoje o quê? Que nós venhamos deixar de ser covardes, que nós venhamos reacender a chama do dom que há em ti. Para quê? Para que haja aperfeiçoamento dos santos. Se eu pudesse usar uma figura de linguagem, claro que ela tem que ser olhada com limites, não pode ser levada às últimas consequências, mas a falta do exercício do seu ministério faz com que o exercício da igreja fique faltando alguma coisa. Aí você vai dizer, é por isso que eu disse que não pode ser levado às últimas consequências, porque o corpo de Cristo é perfeito. Mas na nossa comunidade local pode faltar alguma coisa que você poderia suprir. Pode faltar alguma coisa que é esse dom que está aí se apagando. E Deus quer que ele seja ativado hoje. E Deus espera que haja liberdade do Espírito Santo e você seja capaz de abrir mão disso que está apagando esse dom que é em ti. Então, meus irmãos, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Olhar para o texto e ter certeza de que a base do dom que há em ti não ruiu. A fé está aí, o dom está aí. O que você precisa fazer? Exercer, deixar a chama queimar, pedir para que o Espírito Santo reacenda se ela apagou. Talvez não está como Timóteo aqui oscilando, talvez já apagou faz tempo. Talvez você disse assim, a partir de hoje eu nunca mais faço isso. A partir de hoje eu nunca mais ajudo nas crianças. A partir de hoje eu nunca mais olho uma criança, um adolescente, que cada pai cuide dele. Aí meus filhos já cresceram, vai cuidar dos seus. A partir de hoje eu não vou mais ajudar para nada, viu? Por quê? Porque você extinguiu, você apagou a chama. Eu quero dizer para os irmãos hoje, um dos símbolos usados na Bíblia a respeito do Espírito Santo é fogo.
Em algumas partes é mais complicado, porque é juízo. Mas, quem dera esse fogo hoje reacenda essa chama. Quem dera esse fogo do Espírito hoje, ele sonde aqui os nossos corações, todos eles, e perceba se há uma indiferença, se há uma frieza por motivo de frustrações, se há palavras que ainda estão aqui, ecoando na nossa cabeça, dizendo assim: você não sabe fazer, você não foi chamado para isso, você na verdade não serve para nada, você na verdade é alguém desastrado. Ou talvez nós paramos por problemas de definições teológicas. Isso não é igreja, igreja não é isso, igreja é outra coisa. Aí você nem exerce lá e nem exerce aqui. O que aconteceu? Você foi emaranhado aí por algum problema de definição teológica. E eu peço para que o Espírito Santo hoje ilumine as luzes do nosso entendimento e nos dê clareza. Porque, meu irmão, pode ser que está havendo aí covardia. Ele vai dizer assim: olha, Deus nos deu um espírito de quê? De fortaleza, e de amor, e de moderação. Meu irmão, não tem como nós não compararmos a oscilação ministerial com fortaleza, com amor. Quantos de nós nunca nos frustramos com os nossos filhos? Quantos de nós nunca ouviu ou nunca disse para o seu pai uma palavra que até hoje você se arrepende? Eu já disse palavras para minha mãe e ela está aqui hoje, do tipo assim: eu não pedi para nascer. E ela sabe disso. Quantos de nós nunca ouvimos palavras ofensivas dos nossos filhos? E quantos de nós nunca ofendemos nossos pais? Eu estou aqui hoje, dizendo para ele, dizendo que me arrependo e que nunca vou esquecer disso. Porque ela também não vai esquecer. Mas não é por isso que eu deixei de ser filho. Não é por isso que ela deixou de me amar. Não é por isso que nós deixamos de ter um relacionamento. E querido, não é porque você tem o seu dom aí apagado, ou que quer que seja, que Deus deixou de te amar e de querer exercitar o ministério na sua vida. Eu olho para o Jeremias, a gente tem sempre que lembrar dele. Porque Deus vai revelar-se para ele e vai dizer para ele o seguinte: olha, eu te escolhi desde antes do ventre da sua mãe. Havia um plano estabelecido muito antes do seu nascimento. E não é diferente com a gente. Não pode ser diferente. E ele vai lembrar aqui, eu preparei você desde criança. Eu vou dizer para você: sabia que até esses problemas aí, de frustrações, é para que a gente cresça? É para que você desenvolva, porque o sofrimento faz a gente crescer mais rápido, a falta das coisas faz a gente desenvolver mais rápido. Hoje em dia a gente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve, e aí a gente cria um monte de criança mimada, que quando a gente era criança que não tinha, a gente falava: eu sabia dar valor, você não sabe. Tem um brinquedo para você, 4 dias você larga de canto. Foi caro pra caramba esse brinquedo. O que é isso? É um relacionamento que a gente precisa entender, baseado no amor. Deus deu para você o quê? Um espírito de amor. E esse espírito de amor não faz diferença, não fica buscando essa perspectiva de ser exaltado. A gente tem que voltar para lá de novo e dizer da pericorese que um trabalho é para quê? Para glorificar o outro. Então o que a mãe faz? A mãe trabalha para que o filho cresça e se desenvolva. E nós, como família de Deus, nós fazemos o que, meus irmãos? Nós temos que nos desenvolver. A palavra de Deus vem para nos dar crescimento. E aí a gente pega todo esse conhecimento, todo esse crescimento e diz: não quero mais, não faço mais, não exerço mais. Hoje é o dia, meus irmãos, de você fazer essa lembrança aí. Hoje é o dia de você ter essa conversa com você mesmo. Se eu pudesse inventar um salmo, eu inventaria, né? Nessa conversa de que por que te abates, né? Por que te aflige, ou por que não exerce mais o dom que é em ti. Essa conversa seria eu comigo.
E aí você precisa pontuar, talvez não dizer para todo mundo, você precisa pontuar o porquê você não exerce mais esse dom. E aí você pega esses probleminhas aí que você está dizendo, que você já sabe, que todos nós sabemos, e vai diante de Deus. Vá na oração diante de Deus e fala: Senhor, olha, eu não quero mais exercer o meu ministério por conta disso. Eu não quero mais exercer o meu ministério por conta disso. Aí você dá uma paradinha. E ele fala: Deus, e aí, o que você acha? Estou esperando sua resposta. Falar de relacionamento com mãe, quando nós éramos crianças, nós sempre exercíamos, tocava na banda, cantava na mocidade, aquela coisa toda, né? E aí minha mãe, a gente discutia, porque a gente era bem bonzinho, né? Aí a gente discutia lá na igreja, porque a irmã falou mais alto, ou sei lá, qualquer coisinha de adolescente. A gente chegava em casa, não canto mais na mocidade, não vou mais para banda, aquela briga toda, né? E aí era 3, né? Aí um botava fogo no outro, né? E ficava aquilo lá, e minha mãe lá, tal, deixava a gente vomitar tudo aquelas coisas lá. O que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, daqui a pouco ela parava e falava assim: se você faz para eles, pode parar. Mas se você faz para Deus, você não vai parar. Então quais são as nossas perspectivas, meu irmão? Você está exercitando para quem? Você está fazendo para quem? Meu irmão, o meu maior desejo nessa noite, eu vim com esse desejo no meu coração hoje. Como a gente já está aqui um tempinho, a gente pode falar aqui o que a gente sente, né? A gente já é da comunidade. Meu maior desejo nessa noite era ter a certeza que alguém, que seja uma pessoa aqui hoje, aqui dentro, vai voltar a exercer o ministério. Que seja uma pessoa, meu irmão, uma pessoa que vai dizer assim: olha, eu vou exercer aquilo da forma que eu exercia, com prazer, com amor, com fortaleza e com moderação. Vou dizer isso para os irmãos. Eu tenho aqui alguns amigos e eu posso falar dele porque um dia ele subiu aqui para falar de mim. O Rodrigo está lá na porta. E um dia ele disse, daquele culto do amigo que tinha, né? Eu nem estava aqui, eu morava no interior. E a gente exerceu uma amizade muito importante para a nossa vida. Muito importante para a nossa vida. O Wagner sabe disso, o Wagner apanhava da gente quando era. Então, nessa relação, nós crescemos juntos. E nós desenvolvíamos o ministério, meus irmãos, na doideira. Então o Carlos também, no começo, o Carlos fazia parte com a gente era muito doido. Mas era aquela ânsia, meu irmão, de fazer, aquele desejo de, entendeu? Deus me chamou, a gente quando caiu a ficha que Deus me chamou, a gente queria estar pronto no outro dia. Pode dar uma congregação que eu vou dirigir, a gente era, entendeu? E aí o tempo passou, meus irmãos, e passou um pouquinho de tempo. E hoje a gente se pergunta, como é que anda o nosso ministério? E hoje eu vim aqui, irmão, e eu orei a Deus para que ele estivesse aqui hoje. Orei a Deus, meus irmãos, para que ele viesse para o culto hoje. Porque dentro do meu coração ardia a minha relação com ele, de amizade. E a minha frustração por não tê-lo aqui conosco hoje, exercendo o ministério junto com a gente. Essa é a minha frustração pessoal. Um dia ele disse de mim, hoje eu estou dizendo dele. E eu espero, meus irmãos, que um dia essa chama brote no coração dele, um dia. Que aí vocês vão ver o que vai acontecer. É alguém que nos motivava, alguém que nessa relação tocava fogo na gente. Não tinha tempo ruim, não tinha hora de madrugada, não tinha nada, era o tempo que fosse, a gente estava na rua, batendo papo, falando de Bíblia, falando de texto, falando de oração, ia para o monte, dormia junto, dormia tudo entoado lá em casa. E aí o que aconteceu conosco? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Para nossa tristeza, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E não foi na nossa relação de amizade. Não foi. Foi na onde? Também não sei, Deus sabe. Mas o que eu quero dizer hoje, que eu não me envergonho
do Evangelho de Jesus Cristo, e muito menos do meu chamado. Quem sabe, meus irmãos, a gente se envergonha. A gente se envergonha de quem a gente foi um dia, das doideiras que nós fizemos lá atrás. E a gente diz, não precisamos mais fazer aquilo. Não precisamos, porque nós éramos meninos. Nós éramos adolescentes de 18 anos, quase, adolescente pré-jovem. E a gente fazia muito, nós corria no meio da igreja, mergulhava no rio da unção. Meu irmão, tudo isso aí nós fazíamos. Mas, meus irmãos, Deus nos trouxe a maturidade. E a maturidade precisa trazer firmeza. A maturidade precisa trazer para você não frustração. Porque tem gente que acha que a maturidade é não fazer aquilo que um dia fazia. A maturidade é a continuidade. É o exercício do ministério que nos leva para continuar fazendo. Faz 20 anos que eu exerço, faz 30 anos que eu exerço, faz 40. É lindo, meus irmãos, isso para mim. Porque um dia eu quero chegar lá. E dizer para o meu filho, olha, faz 40 anos que eu prego, 50 eu já vou estar na glória. Faz 40 anos que eu prego. E ele vai dizer, meu pai, desde que eu me entendo por gente, eu vejo o Senhor pregando. É o maior desejo do meu coração. E quem dera, meus irmãos, hoje, eu possa dizer para você, com as minhas palavras, o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições do Evangelho. Sofre, pois, comigo as aflições do ministério, vale. Ou seja, compartilha comigo o exercício do ministério. Faz uma parte para eu poder fazer a outra. Não deixa eu fazer sozinho. Exerça a sua ministério em nome de Jesus. Para que a gente não fique, meus irmãos, sempre como essas pessoas que se acostumam a reclamar da vida e da igreja e nunca está bom. Irmão, a gente podia orar no começo do culto. Não, no começo do culto as pessoas vão parar. Não, a gente ora no meio. Não, no meio também não está bom. A gente ora no final. Não, no final o povo vai embora. Não tem como fazer para agradar. O que a gente precisa fazer, meu irmão? Vamos exercitar o ministério. Vem cá pensar com a gente. Vem cá dar dicas para exercitar alguma coisa. Porque aí quando a sua dica não der certo, você vai ver o que a gente passa. Que tenta de um lado, tenta do outro, tenta do outro, tenta do outro e... Vamos deixar o fogo do Senhor arder no nosso coração hoje? Se é que já não está ardendo. Eu gosto muito daquela passagem dos dois indo no caminho de Emaús. Porventura, quando ele falava, não nos ardia o coração. Porventura, a palavra de Deus já não mais arde aí dentro de você. Você criou dentro de si um coração tão duro, como aquele povo de Israel que precisava de algo como uma broca ou algo de ferro pontiagudo para se escrever no coração. Então, você vai dizer, meu coração está assim. Então, eu vou dizer para você, Deus troca coração também. Deus não precisa transformar de pedra em carne. Deus pode te dar um novo, que faça você ser sensível à palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Desperte o dom que é ti. Reanime o ministério que Deus te chamou para fazer. Vamos falar a palavra de verdade? Vai, sem brincadeirinha. Para de mimimi, vai. Vamos deixar de ser gente velho, mimado, que nem criancinha. Vamos, meus irmãos. Vamos ser homens maduros, capazes de dizer, João, eu fiquei chateado. Você pode me perdoar? Você não fala isso mais, que me chateou, fez meu ministério parar por causa disso? Pode, meu irmão. Pode chegar em mim no final do culto e falar, Renato, aquela palavra lá que você disse me ofendeu. Aí a gente vai conversar e eu vou dizer para você, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. O que eu quis foi animar o ministério que talvez tenha sido apagado aí dentro. Então o que eu peço a Deus hoje? Seja sensível à voz do Espírito Santo.